Mais uma vez, minhas saudações a todos os cidadãos e cidadãs que firmemente permanecem aí à mesa, ao excelentíssimo prefeito Felipe, a nossa nobre vereadora e os demais pares. No início de novembro, vai estar sendo realizado em Belém aquilo que tem amplamente sido divulgado em nossa comunidade nacional, que é a COP30. Um momento desafiador não só para as comunidades locais como a nossa, que tenham reforçado intensamente o valor dos grandes ativos que nós temos. Muitas vezes nós ainda lamentamos porque nós não entramos dentro do desenvolvimento econômico a partir daquilo que era bastante comum no século XX. Indústria, a intensidade de produção. Mas hoje, o mundo experimenta outras tensões. Este mundo que para de se desenvolver, e sobretudo o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, eles tiveram que destruir o planeta. Fato é que estamos deixando para as nossas próximas gerações um passivo absurdo. Que eu até falo para o meu filho, cara, você vai me dar neto? Olha lá, veja lá. Ah, mas eu quero, pai. Mas não é o seu querer. Mas você vai pôr alguém para viver nesse mundo. E a responsabilidade disso, se teremos um mundo sustentável diante do clima, diante do aquecimento, diante das catástrofes, das urgências climáticas, é isso que a COP30 estará sendo pautada. E já saiu aí boa parte do seu calendário, dos quais seria muito importante, não sei se o prefeito Felipe vai enviar alguém lá de São Lourenço, mas a nossa região é extremamente importante, sobretudo para a região metropolitana de São Paulo, que produz água, que produz microclima para a grande São Paulo, porque conserva suas matas, sua biodiversidade, a sua bioeconomia. E muitas vezes, dentro da lógica capitalista, você só valoriza a ponta do consumo, mas você nunca valoriza quem mantém as condições para que se produza, para que a vida se reproduza. E é esse momento que tem se pautado globalmente, e nós temos que pautar isso intensamente aqui, seja com o governo federal, seja com o governo estadual, exigir leis de subsídios ambientais para manter municípios como São Lourenço e Juquitiba, sobretudo Juquitiba com seus 70% de cobertura, que conserva a possibilidade de vida, de captação de água. Sem isso, e isso tem que ser subsidiado. E aqui, a COP30 seria uma grande oportunidade para dar a visibilidade a regiões como a nossa, para receber investimentos, inclusive internacionais, para que possamos continuarmos guardando a possibilidade de vida. Não é só a Amazônia, não. Nossa Mata Atlântica e todo o nosso ecossistema é fundamental para que haja vida no futuro, e é um momento de disputa. Portanto, façamos, assim como no início do ano, que, quem sabe, a nossa prefeitura envie alguém para nos representar, para dialogar diante da COP, que vai começar a partir do dia 10 de novembro. Outra oportunidade que surge é o FIS, o Fundo de Investimento de Infraestrutura Social. 20 bilhões de reais estão sendo demandados pelo governo federal e estão a possibilidade de disputa para municípios como o nosso. 20 bilhões. Para quê? Para fazer reformas. Nós vemos o quanto que estão precárias nossas escolas. Precisando de reformas, nós fazemos o PPA lá no Altamiro de Moraes, vimos a reclamação da comunidade, olha, uma comunidade em que os professores se engajam, a nossa diretora, a Liberty, faz e acontece, mobilizando, só que a infraestrutura está absolutamente precária. E esse FIS é a possibilidade de, a juros menores, municípios como o nosso concorrer, seja para melhorar aparelhos de saúde e de educação. Portanto, a gente tem até 7 de novembro
Portanto, aqui já apelo à nossa administração pública, não perca essa inscrição, que nós possamos acessar esses recursos, começarmos a fazer as reformas lá no Manacás, como a gente já observou a necessidade que lá tem, e fazer com que isso possa viabilizar a nossa infraestrutura. Ontem participei de uma reunião, e aqui louvo a nossa nutricionista Juliane, que nos deu uma aula de como é o PNAE. PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que Juquitiba estava na possibilidade, vários agricultores conseguiram o CAF. O que é o CAF? É o Cadastro de Agricultor Familiar, multiplicando a possibilidade de agricultores, e é outra visão econômica que o nosso município pode ter, ser um grande centro e uma potência em produção de agroecologia, agrofloresta. Sim, a gente pode produzir alimento, e alimento de verdade, não é soja para ir para a China, não. Alimento que alimenta, que vai para a nossa mesa. Grande potencialidade. E o PNAE estava sendo discutido porque havia uma escolha de fazer um aditamento. O que é aditamento? É simplesmente aditivar o contrato anterior. E aí houve, com toda razão, uma grita desses agricultores, e a sensibilidade da nossa querida secretária Cida estava lá presente, e louvo a postura dela. Ela falou, então deixa o aditamento, vamos abrir um outro chamamento para multiplicar a possibilidade de acesso de outros agricultores a essa verba. E a Juliane estava lá falando, muito desse do PNAE não é acessado. Tem municípios que devolvem o recurso. À medida que o nosso município começa a dinamizar, a empoderar, nós mesmos pedimos aí, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, R$1 milhão para a gente ter assistência técnica e investimento, para a gente multiplicar isso no nosso município. Olha quanto terreno, muitas vezes, ociosos nós temos, que poderia estar produzindo alimento, e não está, por falta de investimento e falta de conhecimento de tecnologia. É a grande possibilidade. Nós podemos fazer de tudo de bom para esse mundo do século XXI. Produzir alimentos sem agrotóxico e, ao mesmo tempo, conservar nossa biodiversidade. Algo lindo. Portanto, louvo aqui a nossa secretária, que deixou de lado o aditamento e vai fazer um contrato para incluir novos agricultores nessa cesta de verbas. E também, lembrando que no dia 30 de outubro faremos uma audiência pública aqui chamada pela Comissão de Justiça e Redação, eu juntamente com o nobre vereador Vitor, o nobre vereador Rodrigo, estamos chamando a comunidade para resolver o problema dos comerciantes ambulantes em nossa cidade. Porque é isso. Se temos problemas, se temos ilegalidade, se temos insegurança para as pessoas que estão ali há mais de 8 anos, a gente não resolve dando as costas, nem fazendo assédio. Olha, assédio, não, vamos tirar vocês daí, o MP está mandando. Não, peraí, para que a gente tem político nessa cidade? Para fazer o diálogo, para resolver aquilo que há de ilegalidade. E é isso que vamos fazer no dia 30 de outubro, começarmos a fazer. Fazer o diálogo com a nossa comunidade, para que a administração pública, juntamente com o Poder Legislativo, e chamar também o MP para regularizar a vida daquelas pessoas e regularizar, inclusive, a questão do ambulante em nossa comunidade. Portanto, dia 30 de outubro estaremos fazendo isso. E no dia 13 de novembro, estamos aqui apresentando um projeto que está sendo apresentado em várias cidades, sobretudo cidades praianas, que é a taxa de preservação ambiental. Nosso município, sabemos, é tão difícil de ter ativos. 20% da nossa arrecadação é própria. E muitas vezes a gente fica com um passivo da gestão do lixo, dos impactos ambientais, que são absorvidos pelo orçamento do município, e nós não recebemos nada por isso. Então, a gente está começando também, fazendo um diálogo com os empreendimentos
que operam, seja aí o Canoar, o Rio Abaixo, para fazer esse diálogo de ver como nós podemos aplicar essa taxa e isso servir para a preservação, para projetos tipicamente da preservação ambiental, permitindo que o nosso orçamento dê as condições necessárias para conservarmos essa riqueza que é a nossa Juquitiba. Muito grato, presidente, muito grato você, querida cidadão, cidadã, professoras, por estarem aqui. Obrigado pela existência de vocês, de continuarem aí acreditando e gerando esperança para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Uma boa noite a todos e todas.